Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Pastor David Poyong Cho. Aprenda a viver pela fé e a caminhar com Deus. Tenha um encontro pessoal com o Espírito Santo. Medite na palavra de Deus e tenha comunhão com homens de fé. Somos seres vulneráveis, porque o homem é um ser finito. Procuramos levantarmos aqui e ali, mas tornamos a cair. Deus, no entanto, tem compaixão de nós e quer proteger-nos. Isso não é uma maravilha, meus irmãos? Deus nos deu sua palavra para que, por meio dela, possamos vencer o mundo, assim como ele nos deu o Espírito Santo, o Consolador, para sustentar-nos. E não somente isso, Deus nos abençoou com a comunhão entre os irmãos. Devemos prosseguir meditando na palavra e mantendo uma estreita comunhão com o Espírito Santo e nossos irmãos na fé. D.L. Moody, o evangelista que transformou os Estados Unidos da América no século XIX, logo depois de sua conversão, não conseguia deixar de cambalear em sua vida espiritual. Apesar de seu esforço, até que um dia decidiu ir ao monte orar e participar de campanhas evangelísticas. No entanto, a unção não durava mais do que um mês. Foi então que Moody, frustrado, disse: "Parece que meu coração é como aquele terreno pedregoso, onde não pode crescer a semente da palavra." Foi em um desses dias quando, repentinamente, buscou na palavra a passagem de Romanos 10, 16 e 17 que diz: "No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo." Ao ler esse trecho da Bíblia, Moody se deu conta de algo impressionante, que o fundamento de fé é a palavra, e que o ato de ouvir a palavra de Cristo sustenta a fé. A partir deste instante, Moody começou a meditar na Bíblia todos os dias pela manhã bem cedo, e a orar pelo crescimento de sua fé. Confessar, falar e agir pela fé foram elementos chaves que Moody usou para desenvolver sua fé. Foi logo depois dessa experiência que Moody se converteu em um gigante da fé e conseguiu transformar o mundo inteiro com a mensagem do Evangelho. Esse evangelista disse: "A Bíblia foi meu leito quando eu mais necessitava, minha lâmpada quando tudo era escuridão, minha ferramenta na hora de trabalhar, meu instrumento musical quando louvava, meu guia-mestre em meio à minha ignorância e minha rocha quando eu cambaleava." John Wesley, o pastor que implantou a Igreja Metodista e transformou a Inglaterra no século XVIII, consagrou-se a Deus quando era apenas um simples estudante da Universidade de Oxford e foi enviado aos Estados Unidos como missionário. No entanto, meus irmãos, sua obra missionária terminou sendo um fracasso. Uma grande crise de fé arrasou sua vida e, frustrado, decidiu regressar a seu país natal. Na viagem de regresso à Inglaterra, uma grande tempestade começou a ameaçar a vida de muitos tripulantes que viajavam no navio, incluindo ele mesmo. Mas alguns morávios a bordo se mantiveram firmes na fé e não deixavam de louvar a Deus. Isso causou um impacto na vida do pastor Wesley. Em 24 de maio de 1738, John Wesley experimentou o poder do Espírito Santo em Aldersgate, Londres. O pastor Wesley lembra-se do ocorrido desta maneira: "Aquela noite, estive presente em uma companhia evangelística em Aldersgate, quase que obrigado por causa de um amigo. Alguém começou a ler a introdução do comentário de Romanos, escrita por Martinho Lutero.
E passado 15 minutos das 9 horas da noite, meu coração começou a bater em meio a um fogo ardente, quando escutava o pregador falar que a fé em Jesus Cristo transformava nosso coração. Aquela noite, entendi claramente que por meio da fé em Jesus Cristo, recebi o perdão dos pecados, a justificação pela fé e a salvação. Wesley tinha conhecimento do que tratava o livro de Romanos, mas seu conhecimento era só intelectual. Naquela noite, porém, em meio a um fogo ardente e ao mesmo tempo extravagante, ele se deu conta de que o perdão de pecados e a justificação eram recebidos por meio da fé. Uma luz iluminou seu espírito e uma alegria indescritível inundou seu coração. Depois dessa experiência, ele começou a transformar a Inglaterra com o Evangelho. Após muitos anos, quando as pessoas lhe perguntavam qual foi a força que o impulsionou a pregar o Evangelho, ele respondia: foi o fato de abraçar o fogo do Espírito Santo, aquele fogo que um dia conheci em Aldersgate. Somente o fato de conhecer a verdade não modifica nossa vida. Temos de entender e experimentar a verdade por intermédio do Espírito Santo, para ter este tipo de fé e valor que supera toda turbulência e adversidade. O pastor Wesley fez crescer a estatura de sua fé por meio da comunhão com o Espírito Santo. Enchamos nosso coração com o fogo do Espírito Santo, como fez João Wesley. O Espírito Santo que desceu sobre Wesley deseja estar conosco neste mesmo instante. É Ele quem nos ajuda a compreender e a recordar a palavra. A fé da quarta dimensão cresce por intermédio do Espírito Santo. A fé não é uma criação nossa, mas sim uma graça dada por Deus, um produto do Espírito Santo. Romanos 8, 26 e 27 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo intercede, guia e ensina cada passo de nossa vida. É por meio do Espírito Santo que conseguimos entender a palavra e a vontade de Deus Pai e de Jesus Cristo. Agora é preciso ter uma fé unificada entre irmãos. A fé unificada entre os irmãos se torna uma fé muito mais sólida e firme. A Bíblia ensina: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Além do mais, Deus abençoa um lugar pela presença de um justo. Por meio da comunhão com os irmãos, podemos estender o reino dos céus e vencer o mundo com muito mais facilidade. Também podemos ser uma fonte de inspiração para muitas almas. Em 1969, o ex-presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, teve um diálogo privado de 30 minutos com o evangelista Billy Graham, quando se encontrava em um estado muito grave, em uma das salas do Hospital Militar Will Treat. Ao finalizar a conversa, o presidente Eisenhower suplicou ao evangelista que permanecesse por um pouco mais de tempo, dizendo: pastor, quero continuar conversando com o senhor. Não se vá, por favor. Bem, pois tem algo mais para dizer? Pastor, ainda não estou certo de poder encontrar-me com Deus. Poderia ajudar-me? Para receber o perdão dos pecados, salvação e poder ser chamado filho de Deus, basta crer em Jesus Cristo, que sofreu a morte na cruz e ressuscitou por nós. Não é por algo que nós façamos. Billy Graham, tomando a mão do presidente Eisenhower, orou por ele. O presidente, com lágrimas nos olhos, disse: pastor, obrigado. Agora sim, estou preparado para encontrar-me com Deus. Tenho paz no coração. O presidente Eisenhower faleceu em meio a essa paz. A oração de fé do evangelista Billy Graham fez que tivesse paz antes de sua morte. Dessa forma, se você sente que lhe falta fé, busque um companheiro de fé, pois sua oração pode ser de grande ajuda.
A oração de fé entre irmãos traz paz e convicção. Temos de viver firmados nos passos da fé, visualizar o reino dos céus e preservar a esperança. Por mais que a realidade nos pareça obscura, não devemos olhar as circunstâncias, mas sim olhar para Deus, prosseguir em uma vida de fé ativa e positiva, porque Deus fará todas as coisas concorrerem para o nosso bem. Para tanto, necessitamos fazer da fé um hábito espiritual. Devemos desejar o crescimento de nossa fé por meio da palavra, da comunhão com o Espírito Santo e com os irmãos na fé. Dessa forma, meus irmãos e minhas irmãs, viver pela fé é a chave para experimentar o milagre de Deus. Viver pela fé não é algo que se consegue da noite para o dia, mas trata-se de um curso que dura toda a vida. Por isso, o hábito é muito importante. Os grandes homens de fé que aparecem na Bíblia são homens que aprenderam a viver pela fé e forjaram sua vida vivendo pela fé. A fé da quarta dimensão é um elemento que cresce por meio da aprendizagem. Meus queridos, que Deus abençoe a vida de cada um. Glória a Deus. Que você possa se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, para você não perder nenhum vídeo que são postados todos os dias aqui no canal. Não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar também este vídeo, esta palavra, com seus contatos, nas suas redes sociais. Nos vemos nos próximos vídeos. Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.